Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo quanto temos recebido da parte de Deus até o presente momento, e por isso podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor nosso Deus. Estaremos aqui no tempo que nós temos aqui para falar da lição de número 4, a lição dos jovens, que tem como título Vencendo os Obstáculos. Portanto, eu quero aqui antes fazer uma oração para iniciarmos este breve estudos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em Teu nome nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo quanto temos recebido de Ti, Senhor. Pelas bênçãos, livramentos, ó Deus, abençoa o estudo dessa lição aqui neste dia, Senhor. Que alcance também, além da escola bíblica dominical, a outras pessoas que ainda não Te conhecem. Pai Santo, Pai Celestial, somos agradecidos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, nós vamos estar estudando a lição de número 4, desse segundo trimestre de 2020, que tem como título Vencendo os Obstáculos. O título do trimestre é Tempo de Conquistas, baseado no livro de Josué, Fé e Obediência no livro de Josué. Já vamos aqui estar lendo o texto do dia, que para os jovens está configurado como texto do dia. Se fosse para os adultos, seria texto áureo, né? Então diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 24. Obstáculos é o assunto que nós vamos estar falando aqui hoje. Vencendo os obstáculos. O que é um obstáculo? Obstáculo é algo que impede ou atrapalha. Algo que impede ou atrapalha é um obstáculo. Mas quando tudo parece que está perdido, pela fé em Deus e pela oração, que é a chave da vitória, podemos saltar muralhas. Podemos glorificar o nome de Deus, levantando um memorial, porque Deus é o Deus de compaixão, Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de juízo, mas é um Deus que nos ama muito e muito faz para todos nós. O nosso texto bíblico se encontra em Josué capítulo 3, versículo 3 ao 6, 14 e 17. Eu convido aos amados que abramos as nossas Bíblias com as revistas, a lição número 4, e vamos fazer a leitura, do texto que nós vamos estar estudando aqui hoje. Versículo 3. Se ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual havereis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos,
porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que ao mar salgado faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aqui na minha introdução, eu coloquei alguns apontamentos. Primeiro, após os preparativos, ou seja, o planejamento que foi a aula anterior, para entrar em Canaã, agora estava chegando o momento em que Deus mostraria ao seu povo que Ele é o verdadeiro Deus. O primeiro grande obstáculo aos olhos humanos seria o Rio Jordão, que é um obstáculo natural. Todos os obstáculos, podemos dizer, que aparecem em nosso caminho, porque são permitidos por Deus. E depois é que vamos entender. Nada nesta vida acontece se não for pela permissão de Deus. Até mesmo uma folha que cai de uma árvore ou um fio que cai do cabelo. Nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, uma trajetória interessante. Esse povo que havia passado pelo deserto, que já era uma outra geração, com exceção de Caleb e Josué, agora eles encontram pela frente um grande obstáculo, podemos dizer assim, o Rio Jordão, né? Jordão, que significa aquele que desce, ou também lugar onde se desce, né? Um bebedouro. Aqui, só para a gente ter mais ou menos assim um conhecimento, aqui no caso geográfico, o Rio Jordão tem extensão de quase 200 quilômetros. Seria mais ou menos como se aqui de São Paulo nós fôssemos até Campinas e voltasse. E apresenta uma largura máxima de 30 metros. Possui profundidade média de 1 metro e máxima de 30 metros. Ele nasce no sul da Síria, no Monte Hermon, atravessa o lago Olé e deságua no Mar Morto. Aqui, o Rio Jordão também ele nos traz assim algumas considerações lá do Antigo Testamento, digamos assim, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 14, nós vamos ver a despedida de Elias e o primeiro milagre de Eliseu. O milagre de abrir as águas do Rio Jordão. O segundo milagre aqui nós vemos em 2 Reis, capítulo 6, onde o machado de um dos trabalhadores que havia pedido emprestado caiu no rio. Então houve aquele pedido, né, digamos assim, de socorro. E ali, através do profeta de Deus, o machado flutuou no Rio Jordão. Nós vamos também ver em 2 Reis 5 e 10, outro milagre interessante,
foi a cura do general da Síria, Naamã, que era leproso. E já vindo para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão, conforme está descrito ali em Mateus capítulo 3 e versículo 13. Podemos dizer que o Jordão, podemos dizer que a passagem de Israel pelo Jordão, avançando para o objetivo que era a terra prometida, para isso teria muitos obstáculos pela frente, né? Começar pelo Rio Jordão, depois haveria de passar pela cidade de Jericó, haveria as guerras, e aonde já existiam as cidades, né? Cidade-estado, de longos tempos já, poderia-se dizer, com uma boa composição. Nós vamos ver aqui que esse dia foi um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib, um dia magnífico para os israelitas. Por que é um dia magnífico? Porque Deus escolheu, que é a orientação de Deus, esse dia. Dia que se devia comemorar a Páscoa, a saída do Egito, né? Aquela última praga que foi a praga dos primogênitos, o Êxodo. Agora, 40 anos depois, no mesmo dia, nós vamos ver a entrada, ou seja, em direção à entrada de Canaã. No mesmo dia, no mesmo mês. Isso aponta, meus queridos irmãos, para o Calvário de Jesus Cristo. Episódio tal que marca duas épocas. A cruz de Jesus Cristo, ela marca duas épocas. Uma antes de Cristo e outra depois de Cristo. Daqui também nós vamos ver que a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Era a arca, essa arca que iria guiar o povo de Deus, né? Que havia sido guiado 40 anos ali por uma coluna de fogo no deserto, à noite uma nuvem durante o dia. Nós vamos ver que agora seriam guiados pela arca do concerto. Não mais pela coluna de fogo, nem pela nuvem. Agora seria pela arca do concerto, que seria o quê? Conduzida pelos sacerdotes. A arca do concerto tem pelo menos aqui, conforme a nossa revista, 3 episódios. Primeiro, quando circundou Jericó. Circundou, né? Jericó. Quando foi levada para o templo de Salomão. Nesse momento, a arca estaria à frente e não mais no meio do acampamento. Antes, a arca estava o quê? No meio do acampamento. Né? Agora, nesse momento, a arca estaria o quê? Estaria, pelo menos, a quase 1 quilômetro à frente, se assim podemos dizer. Daqui por diante, a arca teria participação na vida dos hebreus de forma significativa. Nós vamos ver também que a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Qual que foi a providência mais importante, irmãos? O povo, como nós aprendemos na lição passada, nós aprendemos sobre os preparativos, o planejamento de como avançar adiante para chegar à terra prometida. Agora, nesse momento, nós temos uma providência importantíssima na vida do cristão. Ou seja, a ordem de grande importância que Josué deu ali ao povo. Obviamente com a orientação de Deus. Josué 3:5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A Bíblia diz que Deus é santo e por isso requer de nós, aqueles que
que professam a fé nele, a santidade. Disse Jesus, disse Deus, sede santo, porque eu sou santo. O ímpio não entende e fica até confuso quando falamos sobre a santidade e que devemos ser santos. Porque para eles santos nada mais é do que aqueles que estão citados ali no Salmo 115. Né? Mas a palavra santo, a raiz da palavra, significa separado. Separado do quê? Separado do pecado. Separado das obras da carne. Separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é ser santo. E aqui Josué, ele diz ao povo que para entrar na terra prometida, que para avançar, o povo teria que santificar. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Da mesma forma que os judeus tinham que se santificar para entrar na terra prometida, hoje os cristãos, eles precisam estar santificados, separados, para entrar na Sião celestial. Porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja, só vai subir quem estiver santificado. Tem um hino que diz aí: no céu não entra pecado. Há cristãos, pasmem, que se sente ofendido quando, uma ou outra vez, quando Deus escolhe esse ou aquele pregador, ensinador da palavra, a falar sobre esse assunto, sobre santidade. Isso aqui traz uma confusão tão grande, porque dependendo do lugar que Deus te usar para você falar sobre santidade, pode acontecer de você nunca mais voltar naquele lugar. Aqui nós vemos no tópico 2, as dificuldades no caminho da bênção. Né? A prova, qual que era a prova aqui? É que o Jordão transbordava, né? Época de cheia. Na passagem do Mar Vermelho tinha o mar, as montanhas e um exército perseguidor de Faraó. Já no Rio Jordão, agora à frente, no Mar Vermelho era na retaguarda. Agora no Rio Jordão à frente tinha o quê? Tinha o Rio Jordão, tinha a guerra, tinha dezenas de cidades e estados, tinha a muralha de Jericó, que aí a arqueologia pelo menos diz que está lá intacta, estava intacta há pelo menos 800 anos. Aqui precisava o quê? Precisava ter muita fé e coragem. Porque em Hebreus 11:6, o escritor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acontecer um milagre. Em nossa vida vamos encontrar muralhas, rios cheios por causa das enchentes. Isso aqui são as provas que nós vamos passar no dia a dia. Mas para saltar essas muralhas, mas para passar pelos rios, precisa ter fé. Precisa crer em Deus, crer em Jesus. Né? A Bíblia diz que quando nós estamos nessa condição, fogo não pode fazer nada contra nós, terremoto, nada, água, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então, ali eles vão agora ter essa missão de passar, eles vão passar pelo Rio Jordão, né?
Vão ter essa prova, mas depois vão ter a bênção também. Porque Deus dá o escape para a prova, mas também Deus dá a bênção, porque a Bíblia diz que Ele é o Jeová Jirê, o Deus da providência. Deus sempre está cuidando do seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca perdeu o controle, nem vai perder. Então, agora, eles teriam o quê? Uma colheita farta. Conforme está em Josué 5, 11 e 12. Está escrito que o Senhor, ao pecador, dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Eclesiastes 2 e 26. Deus usa, irmãos, os ímpios para abençoar aqueles que são dele. Porque tudo é de Deus. E Deus usa. Quantos servos de Deus não são abençoados aí por pessoas que não são crentes, não são cristãos? Glorificado seja o nome do Senhor. O povo de Deus aqui deveria tomar cuidado agora com alguns alimentos. Porque se lá no deserto Deus deu uma receita para eles com relação a alimentos, aqui é a mesma coisa, que seria o quê? A dieta, né? Não era qualquer alimento que se podia comer. Aliás, até hoje é assim, não é qualquer alimento que nós podemos nos alimentar, porque vai fazer mal para a nossa saúde. E aqui Deus deu graça aqui a este povo que deu ali a receita, né? Ele é o médico dos médicos, irmãos. E agora aqui nós vamos ver o milagre da travessia do Rio Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, olha que coisa interessante, começou a se realizar o milagre, né? Vamos ver assim, as águas pararam, né? Abriu-se ali um caminho, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se juntado de um lado e de outro, fazendo-se 2 muros. No Jordão, Deus criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo a água, o curso, digo, da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou a pé enxuto. E os sacerdotes estavam ali no meio, né, com a arca, né? Estava ali no meio com a arca. E agora, milagre não se explica. Aliás, tem um hino que diz aí que quem tenta explicar milagre acaba por arrumar confusões. Deus não é Deus que venha fazer coisas para arrumar confusão, irmãos. Deus é Deus e pronto, não se discute. Apenas glorifique-o. Esse Deus magnífico. Ali, irmãos, quando nós vemos ali os sacerdotes no meio, ali segurando a arca, e o povo passando, nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar a vida desse mundo, irmão. O Jordão, para nós, é uma figura de que nós vamos passar. Esse Jordão é uma figura da entrada no céu. Enquanto não passou o último israelita, as águas não voltaram. E quando passou-se os últimos israelitas, irmãos, a água voltou, e há quem diga que pelo menos uns 20 metros daquela carga d'água desceu ali no Rio Jordão. Agora, aqui é um evento para nunca mais se esquecer. Ou seja, aqui nós vamos ver o memorial de Deus. Memoriais, como o próprio nome já diz, significa fazer uma lembrança de tudo que foi falado ou acontecido. É uma memória, uma lembrança. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, né, conforme está em Josué 4, 2 e 5, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus,
Isso aqui está na revista. Tá? O que eu estou lendo aqui, ele está na revista. Igual a Israel, devemos levantar memoriais ao nosso Deus. O que seria isso, irmãos? É culto de ação de graças, né? Agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito para nós. São os testemunhos que nós damos na igreja, dentre outros, né? Dentre outros. E aqui também na nossa lição fala do memorial de Josué. Foi dentro do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Dizem que anos depois que aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão, aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. A igreja deve ter esse mesmo objetivo, ou seja, aguardar o arrebatamento da igreja em comunhão, todos unidos para encontrar o Senhor. Agora, quais são os propósitos do memorial? Primeiro, a arqueologia confirma tal costume tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué mirava nas gerações futuras. Um memorial, as bênçãos, elas têm que ser contadas nas gerações futuras para mostrar o quê? A grandeza de Deus e o benefício que Deus faz ao seu povo. Por isso, ele é merecedor de toda honra, de toda glória e todo louvor. E os povos da terra, irmãos, deveriam conhecer o poder da mão de Deus, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Dias difíceis, né? Dias desta Covid, né? Esse vírus que está incomodando muita gente. Confiar na mão de Deus. Isaías 59 diz, 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. A mão de Deus está estendida para libertar, a mão de Deus está estendida para curar, a mão de Deus está estendida para dar livramento, a mão de Deus está estendida para nos guiar nos santos caminhos do Senhor. Deixa a mão de Deus te guiar, jovem, você, prezado ouvinte que está me ouvindo, ou aquele que está assistindo. Essa mão foi a que tirou Israel do Egito, e a Bíblia diz com mão forte. Podemos ver aqui, irmãos, um marco histórico para os hebreus. Era para ser conhecido de todas as gentes. A terra prometida seria conquistada com ânimo, luta e fé. Podemos dizer que o céu, o reino de Deus, também é tomado pela força. Aqui eu quero encerrar fazendo algumas interrogações, algumas perguntas. Que lado você está? O lado de Deus ou o lado do inimigo de Deus? Lembre-se que Deus nunca perdeu e nem vai perder. Ele sempre é Deus. A Bíblia diz que ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que odiou o pecado lá no início de todas as coisas, é o mesmo Deus de hoje. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está alguns elementos que foram ditos aqui nessa lição para vencermos obstáculos. No mundo, diz o Senhor Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Se quer ser um vencedor, Jesus é o nosso vencedor. Aí nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém?
Estamos ali na Assembleia de Deus, Jardim Almanara, setor 18, pastor Jeremias Borges, pastor da congregação local ali, pastor Soler, Avenida Itaberaba, 4645. Convidamos você a estar conosco ali assim que as igrejas forem abertas, para cultuarmos a Deus. A sua presença ali será muito bem recebida pelo nosso pastor, por todos. Vai ir lá ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo para te falar. Deus tem algo para te dizer. Amém? Que Deus nos abençoe a todos os irmãos de Jardim Almanara e todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.